Fala pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade ao nosso assunto de HTML, nós vamos falar hoje sobre tabelas. Vamos lá? O que são tabelas? Tabelas elas são utilizadas para apresentar dados de uma forma organizada. Muito provavelmente você já utilizou em algum momento planilhas do Excel ou no próprio Word mesmo. Você precisou em algum momento fazer uma tabela. É justamente esse conceito que você já utilizou no Excel, Word ou algum editor de texto ou planilhas que nós vamos utilizar e vamos aprender a ver hoje em HTML como criar. Então esse conceito provavelmente já é conhecido por você. Nós vamos vê-lo através da linguagem HTML. A gente tem uma imagem aqui, por exemplo, de uma tabela, onde nós temos várias colunas e várias linhas. É interessante você se acostumar com esse conceito de colunas e linhas. Nós vamos utilizar bastante daqui para frente. Então é interessante você já se habituar com essa nomenclatura de colunas e linhas. Toda vez que eu falo sobre linhas, eu estou falando dos elementos olhando para a horizontal. Então aqui no desenho a gente tem a primeira linha, a segunda linha, a terceira linha e a quarta linha. Olhando na vertical, eu estou falando de colunas. Então eu tenho a primeira coluna, a segunda coluna e a terceira coluna. Então nesse caso eu tenho uma tabela de 4 linhas por 3 colunas. Beleza? Em HTML, a gente utiliza a tag para criação de tabelas, a tag table. Essa tag vai delimitar o início e o final da minha tabela. Então eu preciso iniciar com a tag table e finalizar com essa tag para que eu tenha a minha tabela criada em HTML. Além disso, a gente tem 3 informações que nós podemos utilizar junto com essa tag table, que é a tag tr, que representa uma linha da tabela, a tag th, que representa um título da tabela, ela substitui a td, que é a coluna, e a tag td, que representa uma coluna da tabela. Então toda vez que eu quiser criar uma linha, eu vou utilizar a tag tr. Toda vez que eu quiser criar uma coluna, eu vou utilizar ou th ou td para definir o conteúdo que faz parte dela. É interessante já, antes da gente fazer na prática, você entender que sempre eu vou utilizar tr, criar uma linha, e dentro da linha eu vou criar as colunas, nunca invertido. Nunca eu vou criar primeiro as colunas e dentro das colunas a linha. Então já se acostume com essa ordem. Primeiro eu crio a linha e depois eu coloco as colunas específicas dentro dessa linha. Então a gente tem aqui o desenho, que a gente viu anteriormente, linhas e colunas, com toda a sua estrutura. Então eu tenho 4 linhas aqui, que a gente já viu, e 3 colunas, tá? Para eu criar e definir isso em HTML, eu sempre vou definir primeiro a linha e depois as 3 colunas que fazem parte dessa linha, a segunda linha e as 3 colunas que fazem parte da segunda linha, e assim por diante. Então, para a gente trabalhar com essa instrução e para a gente criar uma tabela, a gente vai utilizar a tag table, como no exemplo aqui que nós temos. E aí eu vou definir o número de linhas que eu quero que aquela tabela contenha. Então, toda vez que eu quiser uma nova linha, eu inicio a tag tr dentro da delimitação da tag table e finalizo a tag tr com o /tr. Tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho a linha 1, a linha 2 e a linha 3 da minha tabela. Depois que eu iniciei essas linhas, dentro delas eu vou inserir as minhas colunas. Nesse caso aqui eu tenho 3 colunas de título através da tag th. Percebam que elas estão aqui no nosso exemplo um tab à frente, um espaçamento à frente, para indicar que essas tags elas estão dentro da tag tr. É sempre interessante você pensar nessa questão do espaçamento. A gente chama isso de indentação. De eu colocar as tags internas sempre um tab à frente ou um espaçamento à frente, como você preferir,
para que eu consiga bater o olho e visualizar as tags internas, quem são as tags pais e filhos, e a gente vai ver um pouco mais sobre esse conceito à frente. Então, indentação é extremamente importante, você já deve ter visto isso em uma linguagem de programação, e é importante a gente ressaltar o quão importante é. Então, se eu criei aqui 3 colunas na primeira linha, as demais linhas eu preciso também ter a mesma quantidade de colunas. Então, 3 colunas para a segunda linha, 3 colunas para a terceira linha, para que eu tenha a minha tabela completa, tá? Exceto em caso de mesclagem de células, que a gente vai ver um exemplo mais à frente. Então, a nossa tabela resultante ficaria mais ou menos dessa forma. Eu tenho a tag table. Dentro da tag table eu tenho 3 tags TRs. E dentro de cada TR eu tenho 3 colunas. As primeiras ali definidas como TH, que são tags de colunas de título. E as outras 2 linhas com 3 colunas simples, né, através da tag TD. E aí eu tenho como resultado o que a gente pode ver na imagem lateral aqui. Vamos visualizar isso na prática e fazer na prática como que essas tabelas são implementadas. Então eu vou definir as minhas tags iniciais, vou colocar aqui aula sobre tabelas, e aí eu vou iniciar dentro do body, né, que faz parte do conteúdo da minha página, a tag table. Inicio e fecho. Dentro da tag table, então eu tenho a quantidade de linhas que eu quero inserir. Então, TR seria a minha primeira linha, TR a segunda linha e mais um TR a terceira linha. Quantas colunas vai ter essa tabela? Então, eu preciso olhar na vertical, na tabela que eu estou querendo criar e entender quantas colunas ela possui. Então, eu vou colocar aqui TH coluna 1. Vou copiar isso daqui e duplicar dentro da minha primeira linha. Então, coluna 2, coluna 3. Na próxima linha, eu preciso ter a mesma quantidade de colunas. Então, TD, coluna 1, vou colocar aqui, ó, linha 2, só para a gente diferenciar uma da outra, tá? E vou duplicar isso daqui, coluna 2, linha 2, coluna 3, linha 2, tá? Estou na segunda linha, ó, todos são linha 2, porque fazem parte do mesmo TR. E eu vou fazer a modificação aqui, ó, coluna 1, linha 3. Copiei o meu código. Dupliquei aqui, então, coluna 1, coluna 2 e coluna 3, todos eles da linha 3, tá? Que fazem parte do mesmo TR. Ctrl S para salvar. Vou abrir o navegador. Atualizei minha página. Então eu tenho aqui, ó, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Coluna 1, linha 2, coluna 2, linha 2 também, coluna 3, linha 2. Então, ó, toda essa horizontal aqui fazem parte da linha 2. Toda essa horizontal faz parte da linha 3. Para a gente conseguir visualizar melhor, eu posso ir lá no meu código e acrescentar aqui uma instrução no table, border, só para eu conseguir visualizar uma borda e definir uma largura, width, de 500, por exemplo. Só para a gente conseguir visualizar. Depois a gente vai fazer essas larguras, bordas, entre outras informações, por meio da linguagem de utilização, que é o CSS. Tá? Mas para a gente conseguir visualizar melhor, a gente pode ter essa instrução. Volto no navegador, atualizo a minha página. Agora eu consigo visualizar as quebras ali de cada coluna de cada linha. Toda linha 1, toda linha 2, toda linha 3. Coluna 1, coluna 2 e coluna 3.
beleza? Pode ser que em algum momento ou alguma parte do meu código eu preciso trabalhar com mesclagens de colunas ou mesclagem de linhas. Você provavelmente já utilizou isso no Excel ou algum outro editor de planilhas, onde você precisou juntar 2 ou 3 linhas, 2 ou 3 colunas específicas, e no HTML também isso é possível. Tá? Nesse caso aqui, por exemplo, da imagem, ó, tem uma mesclagem de 3 colunas. Pode perceber ó, que está tudo na mesma linha, tá? Essas 3 colunas. Então, coluna 2, coluna 3 e coluna 4 estão mescladas. E nesse caso aqui eu tenho uma mesclagem de 4 linhas, todas na mesma coluna. Então, linha 1, nesse caso aqui, linha 3, né? Linha 4, linha 5 e linha 6 estão mescladas. Então, vamos fazer isso e visualizar isso na prática. Para a gente mesclar colunas, eu utilizo o atributo ColSpan. ColSpan dentro da coluna específica que eu quero começar a mesclagem. Então, ColSpan, e eu substituo o X pelo número de colunas que eu quero mesclar. Então, se são 3, ColSpan 3. Se são 2, ColSpan 2. E para eu fazer a mesclagem de linhas, eu utilizo o atributo rowSpan. Então, rowSpan, e aí eu substituo o X pela quantidade de linhas que eu quero fazer a mesclagem. Tá? Olhando isso na prática, ó, se eu quero mesclar 2 colunas, então eu vou utilizar rowSpan 2. Como eu estou fazendo a mesclagem dessa coluna, estou mesclando já, juntando 2 colunas, eu não preciso colocar essa segunda coluna aqui, não posso colocar, né, essa segunda coluna na hora que eu estou escrevendo o meu código. Ó, eu tenho nessa primeira linha 3 colunas, nessa segunda eu tenho só 2 TDs, mas o ColSpan ele está juntando 2 das colunas. Então, ColSpan 2 e mais uma coluna aqui para dar o total de 3 que a minha tabela possui. E aqui normalmente eu tenho essa visualização das 3 colunas. Então, o número de colunas que eu mesclo, eu preciso omitir na hora da escrita ali dentro daquela linha, para que eu tenha o resultado correto da visualização da minha tabela. E aí o resultado disso, sendo visualizado no navegador, é mais ou menos esse aqui, ó. As 2 colunas que estão mescladas, elas fazem parte de uma só, porque eu usei o ColSpan, fiz a mesclagem. E mais a terceira coluna aqui para que eu tenha o resultado correto ali da visualização da minha tabela. Então, se eu quero mesclar 2 colunas, eu já tenho, é como se eu já tivesse 2 colunas escritas aqui nessa parte. Mais um TD, eu tenho um total de 3, que é o total de colunas que eu tenho nas outras linhas. Tá? Então, usei o ColSpan, eu preciso omitir a quantidade de colunas que eu mesclei. Beleza? Agora o rowSpan ele é a mesclagem de linhas. Então, para isso, eu vou adicionar aqui. Ó, vamos supor que eu quero mesclar 2 linhas. Ao invés de eu omitir o próximo elemento aqui, que seria a próxima coluna, quando eu utilizo o ColSpan, eu preciso omitir o elemento da próxima linha. Então, a coluna 1, ela está mesclando a linha 2 e a linha 3. Então, eu preciso omitir essa coluna justamente por causa da mesclagem que eu utilizei do rowSpan. Então, quando eu uso o ColSpan, eu preciso omitir colunas da mesma linha. Quando eu uso o rowSpan, eu preciso omitir colunas das linhas logo abaixo da onde eu utilizei. Então, nesse caso aqui, eu estou mesclando 2 linhas. A linha de baixo é omitida, né, para ter um total de 2 elementos mesclados. Daí eu tenho o resultado aqui que eu posso visualizar, o rowSpan 2, e eu omiti essa coluna, e eu tenho esse resultado, ó. A linha 2 e a linha 3, a primeira coluna delas está mesclada. Tá? Então, ColSpan, mesclagem de colunas, rowSpan, mesclagem de linhas. Vamos fazer isso na prática para a gente visualizar.
eu tenho aqui já o meu código. Eu vou duplicar essa última linha aqui para a gente ter mais conteúdo para a gente visualizar. Então, coluna 1, 2 e 3 da linha 4. Ctrl S para salvar. E aí vamos supor que eu quero fazer a mesclagem aqui. Vou olhar para o navegador, né, ver qual o resultado que eu tenho até o momento. Vamos supor que eu quero fazer a mesclagem aqui, ó, dessas duas colunas, onde eu tenho a palavra coluna 2 e a palavra coluna 3. Como que eu faço isso? Olho para cá, para o TH, e eu quero mesclar, ó, essa coluna com essa coluna. Então, o que eu faço aqui? Eu utilizo colspan 2. Eu quero fazer a mesclagem de duas colunas. Se fossem 3, colspan 3 e assim por diante. Tá? Agora, se eu estou mesclando duas colunas e eu tenho um total de 3 na minha tabela, se você visualizar, todas as linhas têm 3 colunas. Então, eu já tenho aqui, ó, 1, 2, 3, porque eu estou usando colspan 2. Então, consequentemente, essa coluna não existe. Tá? Então, aqui seria, por exemplo, as colunas 2 e 3, porque elas estão mescladas. Se eu visualizar o resultado disso no navegador, atualizei minha página, ó, eu tenho as colunas 2 e 3 agora mescladas. Beleza? Da mesma forma, eu posso utilizar o rowspan. Então, vamos olhar aqui para o navegador. E vamos supor que eu quero fazer a mesclagem aqui, ó, dessa coluna 1, linha 3, com a coluna 1, linha 4. Tá? Essas duas vão ser as informações que vão ser mescladas. Quando eu quero mesclar duas linhas diferentes, eu utilizo o span. Então, olhando aqui para minhas duas últimas linhas, eu quero mesclar essa aqui, ó, coluna 1, linha 3 e coluna 1, linha 4. Então, o que eu utilizo? Rowspan 2. É como se aqui eu estivesse pegando duas linhas da minha tabela. Então, consequentemente, essa linha aqui, essa coluna da linha 4, não vai existir. Tá? Porque eu estou mesclando a linha 3 com a linha 4, coluna 1 das duas. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, coluna 1 da linha 3 e 4. Esse é só um texto para a gente visualizar aí o resultado no navegador. Tá? Então, rowspan, omiti a linha de baixo da coluna 1 e agora eu posso visualizar o resultado no navegador. Atualizei minha página, agora eu tenho aqui, ó, coluna 1, linha 3 e 4. Fiz a mesclagem disso. Então, pode ver que aqui eu tenho duas linhas e aqui eu tenho apenas uma porque essas linhas foram mescladas. Beleza? Então a gente finaliza a nossa aula por aqui, entendendo o conceito de tabelas e como criá-las, né? Tag table, tr para linhas, th ou td para colunas. Toda vez que eu quero mesclar colunas, rowspan. Toda vez que eu quero mesclar linhas, rowspan. E aí vocês vão ter alguns exercícios para que vocês possam praticar isso e entender esse conceito, né, de tabelas em HTML. Beleza? Nos vemos na próxima aula. Qualquer dúvida, estou à disposição.